Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Eu sou o professor Décio de Química. A minha trajetória de Química a vida inteira foi em pré-vestibular em Belo Horizonte durante 15 anos e agora estou aqui vestindo a camisa desse grande grupo que é a SENEC, junto com o Colégio José Ferreira, aqui em Uberaba, essa grande estrutura. Nós temos uma equipe aqui montada, coordenada pelo professor Carlão, para tentar ajudar vocês aí no objetivo de vocês, que é fazer as provas dos vestibulares principais do país. A gente está aqui hoje para comentar uma questãozinha, para você fazer a provinha da Unesp no domingo agora, e é uma questão da prova de 2014, do vestibular de 2014. Vamos dar uma olhadinha? É uma questão envolvendo radioatividade. É uma questão que envolve os dados assim, da água coletada em Fukushima em 2013, que tem radioatividade recorde. A empresa responsável pela operação da usina nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power, TEPCO, informou que as amostras de água coletadas na central em julho de 2013 continham um nível recorde de radioatividade, 5 vezes maior que o detectado originalmente. A TEPCO, que é a tal da empresa, explicou que uma nova medição revelou que o líquido coletado em um poço de observação entre os reatores 1 e 2 da fábrica continha nível recorde do isótopo radioativo estrôncio de número de massa 90. Você lembra que o mesmo elemento ele pode ou não ser radioativo. Por exemplo, você pega lá os isótopos do hidrogênio. Nós temos o prótio e o deutério, que não são radioativos, e já temos o trítio, que é usado para, por exemplo, datar uísques, que tem a água tritiada, que já é um isótopo radioativo. Se você pega o carbono, o isótopo 12, por exemplo, que é o mais estável, é um isótopo não radioativo. O isótopo 14, já é usado para datar fóssil, já é um isótopo radioativo. Então, quando você me pergunta assim, professor, quem são os elementos radioativos? Não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar quais são os isótopos radioativos. Pois, como eu te falei aqui nesse momento, o mesmo elemento pode ter um isótopo radioativo e um isótopo que não seja radioativo. Ele está falando aqui para você a respeito do estrôncio, de número de massa 90. Bom, aí ele fala assim, a questão da Unesp, embasada aí nesse textozinho da Folha de São Paulo, adaptado, é o seguinte: Unesp 2014, o isótopo radioativo estrôncio 90 não existe na natureza. Sua formação ocorre principalmente em virtude da desintegração do bromo 90, resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa a partir do bromo 90 até a formação do estrôncio 90. Então a gente tem uma série aí de transmutação. O que é uma transmutação? É quando acontece mudança no número atômico do elemento. Se acontece mudança no número atômico do elemento, ele deixa de ser ele e vira um outro elemento mais estável. Bom, tem a reaçãozinha aí que você deu uma olhada. A gente vai, antes da gente resolver a questão, passar um pouquinho pela teoria para a gente poder voltar e tentar marcar fácil aqui. Veja bem, a gente vai falar de radioatividade e o que eu gostaria que você soubesse. A radioatividade, gente, ela é um fenômeno exclusivamente nuclear. Pensa quando você aprendeu ligações químicas, quando você aprendeu eletronegatividade, olha como que eram fenômenos que aconteciam na eletrosfera. Radioatividade é um fenômeno que acontece exclusivamente no núcleo. É a primeira coisa que é importante você saber. O que acontece? Existem alguns isótopos cujos seus núcleos são altamente instáveis. O que é um núcleo instável? Que não tem estabilidade. Esse núcleo que não tem estabilidade, ele naturalmente, ele espontaneamente, ele vai emitir lá de dentro partículas radioativas ou radiação eletromagnética. A partícula radioativa que pode ser emitida pode ser alfa, a partícula radioativa que pode ser emitida pode ser ainda beta, e você também pode ter emissão de onda eletromagnética, de radiação eletromagnética, luz, fótons de luz. Então a gente tem 3 tipos de radiação, e o que você tem que saber? A emissão dessa radiação vai depender da estabilidade do núcleo. E essa estabilidade ou não, essa instabilidade do núcleo, vai depender da relação de nêutrons e prótons dentro desse núcleo. Geralmente, quando você tem uma relação, uma razão entre o número de nêutrons e de prótons, entre 1 e 1,5, você tem núcleos mais estáveis. Então formam isótopos mais estáveis, que não sofrerão desintegração. Quando você tem
núcleos que têm uma relação entre o número de nêutrons e de prótons maior que 1,5 ou menor que 1, esses isótopos geralmente não têm estabilidade, então eles naturalmente vão tentar emitir partículas alfa, partículas beta e ou radiação gama para tentarem chegarem a se transformar em um núcleo mais estável, com menor energia armazenada. Ser estável, pessoal, quando a gente fala se os gases nobres são estáveis, ser estável não é ter o quinteto completo. O que é ser estável? Ser estável é ter baixa energia potencial. A energia potencial é a energia armazenada. Então, quando um núcleo instável emite uma partícula alfa, beta ou radiação, a energia potencial dele abaixa e ele se torna um núcleo mais estável. E acontece, então, uma transmutação. Bom, eu estou passando aqui para você isso que eu te falei. Dá uma olhada lá. Ó. Um núcleo instável emitiu uma das 3 emissões que ele pode fazer e se tornou um núcleo mais estável. Bom, aqui, quando assim você vai aprender a respeito das partículas e também da radiação gama liberadas pelo núcleo instável radioativo, o que você pode observar? Se a gente colocar uma partícula radioativa dentro de uma caixa de chumbo, e se a gente fizer um orifício de maneira que essa radiação possa sair apenas então somente por esse orifício, e se a gente colocar 2 placas eletrizadas paralelamente, a gente pode perceber que a partícula alfa ela sofre um desvio em direção à placa negativa. Dê uma olhada no nosso desenhozinho. A partícula beta ela sofre um desvio em direção à placa positiva. Como você pode observar, a partícula alfa ela sofre um desvio em direção à placa negativa. A partícula beta ela sofre um desvio em direção à placa positiva. Quer dizer, então, que a partícula alfa ela é carregada positivamente. Se ela sofre um desvio em direção à placa eletrizada negativamente, ela só pode ser dotada de carga positiva. Enquanto que a partícula beta, ao ser desviada em direção à placa positiva, fica claro para você, então, que a carga da partícula beta é uma carga negativa. Uma outra coisa muito importante para você observar aí é o que diz respeito ao raio de curvatura. Olha como que o raio de curvatura da partícula beta é muito maior que o raio de curvatura da partícula alfa. Isso é devido à diferença de massa entre as 2 partículas. A massa da partícula beta é desprezível, enquanto que a massa da partícula alfa não é desprezível, ela é muito considerável, muito pelo contrário. Então, quanto maior for a massa, menor será o ângulo de desvio. Esses ângulos de desvio podem te dar uma ideia a respeito das massas das partículas. Ótimo. Uma outra coisa importante também é você saber do poder de penetração. Uma coisa importante é que sempre que acontece a emissão de uma partícula alfa ou de uma partícula beta, em seguida você geralmente tem a emissão da radiação gama. A gama ela não é partícula porque ela é desprovida de massa e também de carga. Ela é radiação, luz. A gama, se você observar no nosso desenho, ela passa reto sem sofrer desvio. Uma coisa importante, se a gama não tem massa, ela tem a maior velocidade. Se a beta tem uma massa desprezível, ela tem a segunda maior velocidade. E se a alfa tem uma massa muito considerável em relação às 2 primeiras, a alfa tem a menor velocidade de emissão. Dessa forma, o poder de penetração das 3 partículas também fica afetado. A partícula que tem a maior velocidade de emissão, que é a gama, ela tem o maior poder de penetração. Ela chega a atravessar uma placa de aço, sendo contida apenas por uma placa de chumbo aí de aproximadamente 5 centímetros. Quando você pega ela tem a velocidade da luz, ela é radiação, ela é emitida com a velocidade da luz. Quando você pega a radiação, a partícula beta, ela tem quase a velocidade da luz. Nós vamos ver daqui a pouquinho que beta ela se comporta de forma como o elétron se comporta. Então, o elétron é uma partícula onda, ela também age com a velocidade muito próxima da velocidade da luz. Então, a partícula beta também tem um alto poder de penetração. Não tão alto quanto a partícula gama, mas muito alto. Sendo capaz de atravessar, por exemplo, uma estrutura de alumínio muito fina. E a partícula alfa, por ter a maior massa, ela vai apresentar o menor poder de penetração. Sendo capaz de apenas de penetrar numa simples folha de papel e ficando retido, às vezes, até na epiderme da nossa pele, não atravessando muito mais do que isso. Bom, eu queria ter te dado, então, uma noçãozinha dos 3 tipos de partícula, dos 2 tipos de partícula e do tipo de radiação. Radiação não é partícula.
Queria ter te dado a noçãozinha, então, dos dois tipos de partícula, alfa e beta, e da radiação gama. Tá o esqueminha da ilustração e do poder de penetração para você gravar, para você guardar. E eu quero agora colocar para você o que você tem que saber de definição. Quem é a partícula alfa? A partícula alfa, pessoal, ela é uma partícula idêntica ao núcleo do átomo de hélio. O que é o núcleo do átomo de hélio? Se você pegar o átomo de hélio ele tem 2 prótons e ele tem 2 nêutrons. Se o átomo de hélio tem 2 prótons e tem 2 nêutrons no seu núcleo, quando você soma, lembra do A maiúsculo? O A maiúsculo é a soma dos prótons com os nêutrons. Quando você soma, então, a soma do número atômico, que é o número de prótons no núcleo, com o número de nêutrons, você encontra o número de massa. O número de massa é a soma da massa existente no núcleo. Então, olha como que o número de massa da partícula alfa é 4. E olha como que a carga da partícula alfa é 2+. Então a partícula alfa ela é idêntica ao núcleo do átomo de hélio, podendo ser representada por alfa, 2+ embaixo e índice 4 em cima. O 2+ é a carga e o 4 é a massa. Ou por He, 2+, que é a carga nuclear, e 4, que é a massa do hélio. A partícula alfa ela não é idêntica, não é ao átomo de hélio todo. Ela é idêntica ao seu núcleo. Pessoal, agora, uma coisa assim que a gente para pensar é o seguinte: qual é a função dos nêutrons dentro do núcleo? A função dos nêutrons é amenizar a repulsão entre os prótons. Já parou para pensar que o núcleo é uma região muito pequena? E dentro do núcleo existem os prótons, que são cargas de mesmo sinal, sofrendo uma extrema repulsão? O papel, então, do núcleo é ficar entre um próton e outro e amenizar essa repulsão. O papel do nêutron, então, é ficar entre um próton e um outro e amenizar essa repulsão entre os prótons. Bom, e aí uma coisa importante. Por que o nêutron é neutro? O nêutron é neutro porque, veja bem, o nêutron ele é um próton mais um elétron mais um neutrino. A partícula beta é o que a gente chama de elétrons nucleares. Elétrons nucleares. Se eu perguntar para você assim, é possível existirem elétrons no núcleo? No primeiro momento você pode achar que não, porque os elétrons a gente sabe que ficam girando ao redor do núcleo na eletrosfera. Só que é isso que é o detalhe. O nêutron é neutro porque ele é formado, ele é constituído por um próton, por um elétron e por um neutrino. Existem outras partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Menores do que o átomo, que vão formar o átomo. Como o próton, nêutron e elétron, são 3 partículas subatômicas. Mas existem outras, quarks, existem outras partículas como neutrino, pósitrons, antimatéria. Existem partículas que você não estuda, mas que vão ajudar a compor partículas subatômicas que você estuda. O neutrino mais um próton mais um elétron forma o nêutron. Então veja bem, dentro do núcleo também existem elétrons. Só que a gente não vai chamar esses elétrons que compõem o nêutron dentro do núcleo de elétron. Nós vamos chamá-los de partículas beta. As partículas beta que os isótopos radioativos instáveis emitem são elétrons nucleares. Como é que funciona isso? Pensa no nêutron. O nêutron se desintegra e emite o seu elétron de dentro do núcleo. O que vai sobrar então se o nêutron é um próton mais um elétron mais um neutrino? O neutrino ele tem massa desprezível e carga desprezível, você não precisa nem se preocupar com ele, vai sobrar o próton. Então, aqui eu deixei para você um esqueminha para você não se esquecer. A partícula alfa eu posso representá-la pelo núcleo do átomo de hélio. Ela é o alfa 2+2 ou 2+ embaixo e 4 em cima, ou He 2+4. A carga é 2+, a massa é 4+, e a velocidade dela é bem menor que a velocidade da luz. Ela tem uma massa considerável. A beta, a gente representa, são os elétrons nucleares, são resultado da desintegração dos nêutrons. A beta a gente representa, então, olha o Ezinho de elétron. Ezinho é -1, elétron tem carga -1, embaixo é a carga -1. E como elétron tem massa desprezível, em cima é a massa 0. É o beta -1, 0 também. Ou eu represento por beta -1, 0, a partícula beta, ou por E-1, 0. Bom, a carga é -1, a massa é desprezível e a velocidade é muito próxima da luz, porque a massa é muito pequena. E a radiação gama, ela é a velocidade da luz, a sua velocidade de emissão, não tem massa e não tem carga. Bom, pessoal, então aqui eu estou com a questãozinha de novo.
Olha lá, o que você pode observar? O bromo, então, isótopo radioativo, ele está saindo do número atômico 35 e chegando no número atômico 36, virando o criptônio. O número de massa permanece, o KR aqui está coladinho, gente, teve um probleminha aqui, não se preocupe com isso não, aqui é o criptônio. Olha como que o número de massa permanece o mesmo. Lembra que a partícula beta ela é menos 1 e 0? Quando então emite uma partícula beta do núcleo, o nêutron se desintegra, emite um elétron nuclear e aumenta, fica um próton de saldo, aumenta uma unidade no número atômico. Então o primeiro decaimento radioativo é consequência aqui, ó, de uma emissão beta. Olha o segundo decaimento radioativo, não acontece a mesma coisa? E olha o terceiro, não acontece a mesma coisa também? Olha como que do segundo decaimento e no terceiro decaimento também acontece aumento em uma unidade no número atômico e o número de massa permanece constante. Então o que você tem aqui? Emissão de 3 partículas beta. Aqui estaria as reações. Aqui estaria a reação global. E aqui a letra E como resposta final. Pessoal, nós estamos aqui sob o comando do Carlão, do professor Danival, com uma equipe muito bem montada, com o professor Santana, com o professor Léo, com a professora Fernanda. E a gente está aqui cada dia com um vídeo diferente para você, para te ajudar aí no seu processo, aí, nessa fase de cursinho, que é uma fase penosa para você, até você conseguir alcançar o seu objetivo, que é entrar na faculdade. Então, deixo meu abraço para você. Até a próxima vez.